Professor Arthur Damasceno na área, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo sobre esse direito constitucional tão maravilhoso que nós temos aí na sua preparação para o concurso que você busca. E a aula de hoje, esse nosso tópico primeiro, tratar a estrutura da Constituição. Aquela parte bem introdutória, bem inicial, onde nós iremos discutir, analisar todo o repertório que a nossa Constituição nos apresenta no que tange a sua estrutura, né? E aí eu estou colocando aqui no nosso material, no nosso slide, já para começar, alguns dados importantes que nós desenvolveremos nesse nosso bloco. Falar da estrutura da Constituição e lembrar, em especial, do preâmbulo constitucional, a gente tem aqui como primeiro tópico a ser discutido. Falar do corpo permanente, está até ali escrito equivocadamente, né? Daqui a pouco eu vou corrigir, corpo permanente. E nós temos também o ato das disposições constitucionais transitórias. A estrutura da Constituição Federal, Constituição que nasce em 5 de outubro de 1988, traz para a gente esses três passos, essas três informações, esses três ambientes. O preâmbulo constitucional, o corpo permanente e o ato das disposições constitucionais transitórias. Vamos lá, sem muitas delongas. Bom, eu já começo aqui te apresentando o preâmbulo da nossa Constituição. E a primeira coisa que nós faremos é a leitura desse nosso preâmbulo. O que a gente encontra aqui? Nós, representantes do povo brasileiros, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, avancei, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, a gente percebe então que esse nosso preâmbulo constitucional, ele busca desenvolver aquilo que a nossa Constituição nos apresenta em seu corpo permanente. Nós temos várias liberdades constitucionais ali alinhavadas, inclusive quando discutindo os direitos fundamentais, a partir do nosso artigo 5º da Constituição, direitos sociais, valores relacionados à segurança, a igualdade, que é um dos pilares precípios da nossa Constituição, vários detalhes que nós encontraremos no decorrer do nosso corpo permanente, nós temos aqui, são citados no preâmbulo constitucional. O importante, e quando pinta a questão falando do preâmbulo, é algo que a gente sempre encontra, é lembrar que esse nosso preâmbulo, esse protocolo de intenções constitucionais, ele não tem força normativa. Quando nós analisamos esse preâmbulo da Constituição, nós não estamos tratando de um ato constitucional ou de uma norma constitucional que goza de supremacia constitucional. Não há força normativa, não há normatividade no preâmbulo. Aqui, pelo que disse e como disse, apenas um protocolo de intenções. O Constituinte buscou aqui apresentar apenas as intenções dele próprio, Constituinte, em definir as normas constitucionais no corpo permanente, como se fosse um índice, apenas um índice. O que eu costumo, inclusive, trazer, até para tentar ambientalizar ou tornar isso mais lógico, é que o preâmbulo nada mais é do que um índice de um livro. Por exemplo, se você pega um determinado livro, aquela página do índice, e toma conhecimento que na página 39 você vai encontrar o João conversando com a Maria, certamente, quando chegando à página 39 do corpo permanente do livro, você vai encontrar o João conversando com a Maria, ou deve encontrar o João conversando com a Maria. A mesma coisa você está percebendo aqui. Se nesse nosso preâmbulo, se nesse protocolo de intenções constitucionais, nós encontramos que essa nossa Constituição que virá, ela está destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, as liberdades diversas, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, todos esses ambientes, assim como os demais citados aqui na nossa próxima tela, todos eles nós obrigatoriamente encontraremos no corpo permanente da Constituição. Porque temos aqui um protocolo de intenções. Tá? Portanto, gente, o
preâmbulo não tem força normativa. E quem nos traz essa recomendação de não ter força normativa é algo pacificado há anos, mas muitos anos, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando entendendo, salvo engano, em 1989, a Constituição do Estado do Acre, em seu preâmbulo, não cita sob a proteção de Deus. E por não ter citado sob a proteção de Deus, num determinado momento se discutiu essa omissão, ela ensejaria uma inconstitucionalidade. Aí a gente vai lembrar que lá, quando estudando controle de constitucionalidade, nós temos as inconstitucionalidades que decorrem de ações, mas também temos inconstitucionalidades que decorrem de omissões. A falta do sob a proteção de Deus se discutiu ser uma inconstitucionalidade por omissão, pois, pelo caráter da simetria, a Constituição do Estado do Acre deveria apontar e não apontou. Só que o Supremo entendeu naquele ambiente, naquele contexto, naquela situação, caso concreto, que a falta não geraria ou não deveria ser ali estabelecido como uma inconstitucionalidade por omissão, porque o preâmbulo da Constituição ele não pode ser usado como parâmetro de controle de constitucionalidade. E por que não é utilizado como parâmetro de controle de constitucionalidade? Pelo simples fato de não haver nesse preâmbulo a força normativa necessária para que o controle de constitucionalidade aconteça. O preâmbulo não tem força normativa. Não é uma norma constitucional dotada de supremacia. E esse é apenas o primeiro dado, o primeiro tópico. Mas avançaremos, né? Quando nós chegamos agora a olhar para o corpo permanente, aí sim, aí você vai encontrar o texto efetivamente constitucional, genuinamente constitucional, com normas permanentes que nos apresentarão a força normativa. Aqui, nesse corpo permanente, nós encontramos efetivamente as normas que nós utilizamos a título de controle de constitucionalidade, como paradigma de controle de constitucionalidade. Essa nossa Constituição, esse nosso corpo permanente, ele é dividido em 9 títulos. A Constituição vai apresentando os seus títulos, 9 títulos. E é interessante também nós levarmos em consideração que não necessariamente precisamos estudar o título 1 e o título 2 para chegarmos ao título 3. É como se nós encontrássemos nesse corpo permanente blocos autônomos de informações. Por exemplo, o título 1 ele fala dos princípios fundamentais, está sendo citado aqui para você. Nós caminhamos do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição. O título 3º ele já vai tratar da organização do Estado. Momento em que nós iremos conversar sobre as competências da União, as competências dos Estados, as atribuições dadas aos municípios e ao Distrito Federal, e assim por diante. Então, na realidade, são blocos, espaços e autônomos que tratam de valores que, obrigatoriamente, aos olhos do Constituinte, precisaram estar na nossa Constituição, né? E aí a gente vai agora conhecer um pouco desses títulos. O primeiro título disse aqui, ó, princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º. Coloquei um textozinho aqui, ó, temos os fundamentos sob os quais constitui-se a República Federativa do Brasil. É nesse nosso primeiro título que nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil, o princípio da tripartição dos poderes, tratar dos 3 poderes que temos independentes e harmônicos, falar também dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, e o artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais do nosso Estado-Maior. E avançando, chegamos aqui ao título 2, um dos mais importantes, qualquer que seja a preparação que traga o direito constitucional. Aqui nós encontramos os direitos e as garantias fundamentais, do artigo 5º ao artigo 17. E dentre os direitos e garantias fundamentais, as espécies de direitos fundamentais. Dê uma conferida comigo. Capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º da nossa Constituição. Capítulo 2, os direitos sociais. Nós temos do artigo 6º ao artigo 11, que trata genuinamente dos trabalhadores urbanos, rurais, fala sobre a liberdade sindical, fala sobre muita coisa atinente a esse ambiente que vai exigir essa igualdade material, tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. Capítulo 3, a nacionalidade, um dos temas mais gostosos de nós estudarmos. Capítulo 4, direitos políticos, e o 5, partidos políticos, o bloco dos direitos fundamentais. Avançando,
Título 3, a organização do Estado. Aqui eu também coloco um texto interessante, leia comigo, diz que nesse título é definida a organização político-administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente da federação, a União, dos Estados, do DF, dos municípios. É aqui que nós iremos estudar aquela parte que trata a competência privativa, exclusiva, comum, concorrente da União, os Estados e a competência residual, os municípios e a competência local, muito tratando aqui, né? Além disso, coloquei ali na metade, tratam das situações excepcionais de intervenção dos entes federativos. A gente tem a intervenção federal, a União intervindo nos estados e no Distrito Federal, isso tem caráter excepcional, assim como os estados também intervindo em seus municípios, mais uma vez, o caráter excepcional. Boto mais, versam sobre administração pública e servidores públicos militares e civis, também das regiões do país e sua integração geográfica, econômica e social. Aqui a gente discute essa parte geográfica, o Brasil ser uma federação, a possibilidade da criação de novos estados, fusão, desmembramento, isso também em se tratando de municípios, um título muito importante. Título 4, vamos lá, a organização dos poderes, o maior título, um dos maiores, acho que é o maior título que nós temos, ele começa no artigo 44 e caminha até o artigo 135, a ordem social também é enorme lá na frente, mas a organização dos poderes muito grande, porque nós trabalharemos aqui Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, também temos as funções essenciais da Justiça, o texto que eu lanço. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né, conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.